Olá! Se você quer alterar a cor de algum objeto ou parte de uma imagem no GIMP, na dica da vez eu vou mostrar algumas formas de alterar a cor de um objeto, desde o mais básico até um pouco mais avançado. Lembrando que a minha intenção é que você entenda o que está fazendo para utilizar isso nas suas edições do dia a dia, ao invés de apenas copiar o exemplo. Vamos começar pelo mais básico. Se eu tenho um fundo e eu quero alterar a cor do fundo, basta eu vir aqui, clicar na parte do fundo, aqui é a parte da cor da frente, aqui é a parte da cor do fundo. Clicou, eu escolho a cor que eu quero colocar no fundo, vamos dizer que eu queira colocar aqui esse marrom. Eu posso tanto selecionar as cores aqui nessa parte, depois que eu seleciono a cor base, eu posso selecionar a tonalidade dela e se eu gostar daquela cor, eu posso transferir ela para os meus favoritos, clicando nessa setinha. Clicou, ela já está aqui. Sempre que eu quiser utilizar essa cor, basta clicar aqui. Então eu vou colocar essa cor como de fundo. Pronto, já coloquei a cor no fundo. E agora, para transformar o meu fundo nessa cor, basta apertar a tecla Delete com a camada do fundo selecionada. Pronto, já troquei a cor. Se eu quiser trocar para outra, ó, vou trocar agora para vermelho. Apertei Delete. Se acontecer de seu fundo ficar dessa forma, quer dizer que o seu fundo está com canal alfa, ou seja, ele está transparente. Para que você fique com uma cor sólida no fundo, você tem que vir aqui, clicar com o botão direito e botar remover canal alfa. E aí ele vai ficar com a cor sólida no fundo. Mas o que são cores sólidas? São cores que têm apenas uma tonalidade, não tem diferença de tonalidade, de brilho ou intensidade. Neste exemplo, podemos ver que o círculo possui apenas uma tonalidade de verde, com o mesmo brilho e a mesma intensidade em todo ele, assim como o azul do retângulo. Eu coloquei aqui um círculo e um quadrado apenas como exemplo, mas poderia ser uma parte de um desenho em que existe essa cor sólida. Para você alterar, é muito simples. Você vai selecionar a camada em que os desenhos estão, vai vir aqui nas cores e agora você vai modificar a cor da frente. Clicou aqui na parte da frente. Eu vou colocar, por exemplo, este marrom. Dou OK. E agora eu vou utilizar essa ferramenta aqui, ferramenta de preenchimento. Clica em cima e pronto, transformei aquela parte do desenho em marrom. Se eu quiser colocar outra cor, vou botar amarelo no quadrado. Clico em cima e pronto, o quadrado ficou amarelo. Essa é a forma mais básica de você alterar uma cor dentro do GIMP. Agora, se a gente tem um objeto da vida real, nem sempre é tão simples. Então eu peguei aqui um vaso, por exemplo. Tá vendo que esse vaso ele tem uma cor apenas, mas ela não é uma cor sólida. Ele tem vários degradês, ele tem parte que o verde é mais escuro, tem parte que o verde é mais claro. Então, se eu tentar utilizar esta forma aqui de preenchimento, olha o que vai acontecer. Ele não vai pintar tudo, porque cada parte tem uma cor diferente. E ele não vai ficar bom. Quando a gente tem assim apenas um objeto isolado, com uma cor apenas, a forma mais rápida de você fazer essa mudança de cor é você vir em cores. E aí nós temos duas opções. Você pode vir em Hue Chroma. E aí você vai alterar o matiz aqui, ó. Você vai alterando o matiz, ó, ele vai mudando de cor, ó. Tá vendo? Se eu for para um lado, para o outro, até achar a cor que você quiser. O matiz é a cor. A croma é a intensidade dessa cor. Então, se eu diminuir totalmente aqui, ele vai ficar branco, porque aí agora eu não tenho mais cor. Se eu aumentar, eu vou ficar com um amarelo bem forte. Vou mudar aqui a cor, botar um pouquinho mais forte. E aqui nós temos a luminosidade, que é o quanto luminosa é essa cor. Então, se eu diminuir aqui, ela fica mais escura. E se eu aumentar, ela fica mais clara. Essa é uma forma, basta clicar OK e pronto.
Se eu diminuir a opacidade aqui, ó, ele vai misturar a cor que eu estou utilizando aqui com a cor original do objeto. E aí vai dar uma terceira cor, que é a mistura das duas. Ainda aqui em cores, temos uma segunda forma. Você pode vir em cores e colorizar. Aqui em cor, você vai selecionar a cor que você quer, como nós fizemos lá na cor de frente e de fundo. Depois você pode selecionar aqui a intensidade que você quer para essa cor e dar OK. Tá vendo que ele já ajustou aqui o matiz, saturação e luminosidade para corresponder a essa cor. Se você quiser, você pode mexer aqui como nós mexemos lá na outra parte. Aí você pode alterar um pouquinho, se você não gostou, mudar aqui, mudar um pouquinho do matiz ou da luminosidade, etc. Como eu disse, isso é limitado, pois você precisa ter um objeto que é uma cor apenas e que ele esteja isolado. Esta é a forma mais rápida de fazer, mas nem sempre vai servir para você. Então vamos para um exemplo mais real. Vamos pegar aqui um carro. Eu quero alterar a cor deste carro. Como é que a gente vai fazer? Não dá para utilizar a ferramenta de preenchimento, porque vai dar o mesmo problema lá do vaso. Não dá para eu alterar as cores aqui pela Hue Chroma, porque aí eu vou alterar toda a paisagem lá, ó. Certo? Vou alterar a figura inteira. Eu quero alterar apenas o carro. Não quero alterar a parte de trás. Então como é que a gente vai fazer? Vamos criar uma nova camada, clicando aqui. Você pode botar o nome que quiser. Eu vou colocar vermelho, o nome da camada. E aqui você veja que ela esteja em transparência. Dá OK, criou uma nova camada. Seleciona essa camada e aqui em cima, em modo, você vai selecionar a opção Matiz HSV. O que é esse Matiz HSV? Ele vai misturar as cores dessa camada com essa daqui, certo? Então vamos colocar aqui uma cor de frente de vermelho. E agora eu vou pegar o pincel. Vou escolher um pincel aqui não muito duro, aqui, pode ser um pincel 0,25 ou 0,50. Vou ver um tamanho que eu consiga pintar a parte do carro. Se eu quiser eu posso aumentar o zoom aqui ou diminuir com o Ctrl e rodando a rodinha do mouse. E agora eu vou pintar aqui, sem muita preocupação. Ó, vou pintando ele. Vou pintar toda a parte azul aqui. Mesmo que passe um pouco para fora, não se preocupe, depois a gente ajeita isso. Então, deixa eu pintar aqui. E vou pintando. Vou acelerar aqui para vocês não ficarem esperando eu pintar tudo, certo? Mas o processo é o mesmo, eu estou quase terminando. Pronto, já pintei o carro todo, mas como vocês podem ver, a cor vazou para algumas partes aqui fora, certo? Então, eu vou utilizar a borracha e agora eu vou aumentar o zoom e vou tirar a cor aqui dessas partes que eu deixei vazar na hora que estava pintando. É só ir apagando. Se você apagar alguma parte que não era, por exemplo, ó, cliquei aqui, basta apertar Ctrl Z, ele volta. E aí você tenta novamente. Se alguma parte ficar difícil, você pode diminuir o tamanho da borracha para você apagar só aquele pedaço. Não é tão simples quanto a outras, mas em poucos minutos você faz essa operação. Ó, vou apagar aqui agora essa parte. Vou apagar aqui. E aqui. Ops. Se ficou alguma parte sem pintar, você pode voltar lá no pincel e pintar novamente, certo? Sem problema. Aqui, ó, por exemplo. Nem sempre é fácil enxergar onde tem partes ainda que estão pintadas e não eram para estar pintadas. Então uma coisa que você pode fazer é vir em selecionar por cor. Ou então você aperta as teclas Shift ou e depois você clica na cor vermelha. Veja, ele vai selecionar tudo que em volta que está em vermelho. Então você consegue ver aqui ó, onde tem vermelho para você apagar. Então eu preciso apagar aqui, aqui. Vamos apagando. Posso aumentar um pouquinho o tamanho aqui da borracha. Apagar aqui. Você vai fazendo esse trabalho. Quando você achar que já
apagou tudo, você pode vir aqui novamente em selecionar nada. E ele vai tirar a seleção. Ou Shift Ctrl A. É importante que você se habitue a utilizar as teclas de atalho, que vai adiantar muito. Eu estou mostrando aqui aonde fica a opção. O ideal é que você utilize as teclas de atalho. Bom, vou selecionar novamente com Shift O. E agora no vermelho. Pronto, ainda tem partes aqui que não estão boas. E aí eu vou apagando. Não vou ficar mostrando aqui, fazendo tudo, para vocês não ficarem chateados aí olhando eu fazer, certo? Pronto, terminei. Não leva mais do que uns 3, 4 minutos para você fazer essa pintura bem caprichada, sem deixar nada vazando para nenhum lugar. Se você quiser ver apenas a cor, você pode desmarcar aqui a imagem e aí você vai ver onde ficou pintado. Se está alguma coisa falhada, se tem alguma falha, vou colocar de volta. Pronto, isso é feito apenas uma vez. Como eu disse, não leva mais do que 3, 4 minutos para você fazer. Agora, sempre que eu quiser mudar a cor, eu posso vir aqui na ferramenta de preenchimento, escolher uma outra cor. Vou botar aqui amarelo, por exemplo. Veja que a camada esteja marcada e você clica na cor. Pronto, mudou. Eu recomendo não fazer isso. Eu recomendo fazer o seguinte. Clica com o botão direito e bote duplicar camada. Aí você coloca outro nome aqui, por exemplo, verde. Agora eu vou vir aqui e vou escolher uma cor verde. Cliquei. Vou duplicar novamente. Vou colocar aqui o nome da camada, duplo clique, colocar o nome da camada de amarelo. Venho aqui, mudo para amarelo e clico. Pronto, agora basta eu ir desmarcando aqui e eu posso ir comparando como ficou as cores, ó. E não tenho trabalho de ficar mudando as cores. Então a original, se eu quero ele em vermelho, se eu quero ele em amarelo ou se eu quero ele em verde. Existem muitas outras formas de mudar a cor, com máscaras e outras técnicas, mas isso a gente vai ver em um próximo vídeo. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários. Um abraço!